dos motivos de estresse hoje em dia são as multitarefas. O nosso cérebro, ele é preparado, ele foi preparado para essas multitarefas? Que é um ponto também super legal, né, multitarefas, assim, nosso cérebro tem uma área de multitasking, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, teoricamente, você é preparada para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso não é para ser um problema, tá. O ponto é o quanto você usa disso e de que forma você usa isso. Nós temos no cérebro uma área de multitarefas que é muito próxima, por exemplo, à área atencional. Se você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas a atenção sua sustentada, ela não consegue lidar com uma coisa só, a chance de você errar aquilo é maior. Isso eu não estou falando de demência, isso eu não estou falando de Uhum. doença, eu estou falando de como nós lidamos com a nossa rotina. Porque isso pode acontecer. Você pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e fazer tudo muito bem, mas não obrigatoriamente você tem que se cobrar para que isso aconteça. E depende muito de cada fase da sua vida. A gente tinha discutido que é muito comum em consultório o paciente chegar hoje com 60, 70, 80, e muitos pacientes que acabam indo lá estão se cobrando para falar: olha, eu tenho 80, eu trabalho, eu coordeno um monte de coisa, eu faço um monte de coisa, mas eu já não faço tão bem quanto 40 anos atrás. Uhum. E aí a pessoa fica chateada com isso, né? E eu bato muito de falar, mas poxa, você cobra você fazer do seu corpo como você fazia 40 anos atrás? Você cobra se movimentar e correr 10 quilômetros como você corria 40 anos atrás? Não, hoje eu não consigo, eu tenho 80. Então por que você está cobrando do seu cérebro da mesma forma? Ser funcional significa conseguir fazer as coisas, mas não obrigatoriamente da mesma maneira. Então a ideia de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ela é variável ao longo da nossa vida, ela pode mudar. E ela pode ser, de fato, algo que a gente tem que tomar mais cuidado e percepção. E eu achei interessante, né, Diogo, como você estava falando, né, existe um pico de função cognitiva que é por volta da terceira década, então 25, 30 anos, a gente está no nosso ápice, eu já saí do ápice faz tempo. E o que a gente perde durante o envelhecimento cognitivo usual? É justamente a capacidade de atenção e velocidade de processamento, ou seja, fazer as coisas rápido, né, pegar as coisas muito rápido, tanto do ponto de vista motor quanto cognitivo, e a atenção, principalmente a atenção dividida. Ontem eu dei aula, né, para a graduação da medicina da USP, e hoje em dia eles fazem 3 coisas ao mesmo tempo, desde que eles nasceram, né. Então eu brinquei com eles: "Vocês podem ficar no celular, entender o que eu tô falando e ainda conversar, mas eu com certeza não posso mais, a gente só pode focar numa coisa de cada vez". Então acho que tem muito isso também, esse exemplo dos 80 anos eu acho que é bem importante. Existe uma queda, principalmente nessa habilidade de multitasking, e a pessoa tem que entender que ela tem que fazer algumas adaptações, não precisa ter 80 anos, né. Sim. Nós com 40, 50 já temos que fazer essas adaptações também, porque a gente não tem a capacidade de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo sem sobrecarregar, a nossa cognição, o nosso cérebro, etc.